Bom dia, como é que vocês passaram a semana? Então, hoje nós estamos com um novo cenário, né? Aqui atrás de mim, que é uma parte escura, mas é que eu tive um problema onde eu estava e tive que passar para esse local agora. Mas é só por pouco tempo, ok? Depois nós voltamos para lá. Então, vamos abrir na página 115. Clasificación de los atletas paralímpicos. El gesto de solidaridad entre las atletas del que hablamos fue en la Olimpiada de Río 2016. Luego de algunos días ocurrirá la Paralimpíada. ¿Qué es? ¿Cómo se evalúa a los atletas? ¿En qué deportes compiten? Son 22 deportes que se agrupan de 13 formas diferentes. Los 10 tipos de deficiencias de los atletas que participan de la Paralimpíada del Río. Cada deporte tiene su propia regla para evaluar a los atletas y asegurar que las competiciones sean equilibradas. La clasificación se hace para garantizar la igualdad entre competidores con deficiencias de grados diferentes. Una comisión compuesta por médicos, fisioterapeutas, profesionales del área deportiva hace la clasificación. Los 10 tipos de deficiencia de los atletas paralímpicos pueden ser potencia muscular, movimiento, miembro en la longitud de la pierna, baja estatura, tono muscular, coordinación muscular, control de los movimientos, visual y intelectual. Pero algunos de los 22 deportes y las deficiencias permitidas para cada uno de ellos: atletismo, todas las deficiencias; natación, todas las deficiencias; básquet en silla de ruedas; atletas con deficiencia en las piernas, brazos y o tronco; fútbol de 5; deficientes visuales severos, excepto el arquero; fútbol de 7, atletas con parálisis cerebral o comprometimiento motor provocado por lesión cerebral, con capacidad de andar independientemente; vôlei sentado, deficientes físicos e amputados. Então, esses são os tipos, são os esportes, os esportes que os deficientes, né, podem competir, né? E aqui fala que são 10 tipos, né, de deficiências, e são 22 de esportes, né? 22 esportes e 10 tipos de deficiência. É isso que nós acabamos de ler aqui. E agora nós vamos corrigir a página 116, né? E temos aqui também um exercício para a gente praticar, né? Então vamos lá. Tras la lectura, escribe debajo de cada imagen qué tipo de deficiencia se acepta en cada uno de los deportes. Basquete en silla de ruedas. Atletas com deficiência nas piernas. Eu vou colocar aqui, como sempre, página 116. Então, a letra A, atletas em silla atletas, e aqui também ele
corrigiu atletas com deficiência em las piernas. Eu coloquei em cima, misturei. Ele está corrigindo, nós não temos esse... O que está acontecendo aqui? Deficiência em las piernas. Ele está corrigindo em las piernas braços e tronco. Letra B. Futebol de 5. Deficientes visuais. Deficientes visuales. Letra C. Todas las deficiencias. Atletismo. Todas las deficiencias. Letra D. Natación. Todas las deficiencias. Todas las deficiencias. Letra E. Desculpa. Vôlei sentado, deficientes físicos e amputados. Deficientes físicos e amputados. Ok? Passando para a página 117. Ahora reflexiona. Las personas que possuem las deficiencias mostradas anteriormente son acogidas, es decir, tienen un espacio en el mundo del deporte, pero ¿y si estas personas no fueran atletas? ¿En qué áreas de la sociedad ellas son acogidas y poseen ese mismo espacio? La sociedad les simplifica su convívio de maneira igualitária entre todos os cidadãos? Vamos refletir sobre isso, né, gente? A sociedade tem um convívio de uma maneira igual para todos os cidadãos, os deficientes e os que não são deficientes? Será que é assim que funciona a nossa sociedade? Nós precisamos refletir sobre isso, né? Vamos ver se isso realmente funciona no mundo, né, de hoje, se realmente as pessoas deficientes têm um tratamento natural, normal, né, como qualquer outra, ou se existe aí um preconceito, né? Vamos pensar, vamos refletir sobre essa situação deles, né? Agora vamos a praticar. Com o objetivo de crear oportunidades de trabalho a pessoas com deficiências, algumas leis foram pensadas. As empresas han empezado a conscientizar-se, adaptar os ambientes de trabalho y funciones laborales
específicas para as pessoas com discapacidade física, psicológica, intelectual e ou sensorial, visual, auditiva e de linguagem. Lê como são estes ambientes laborais e escreve que tipos de deficiências podem trabalhar en ellos. Abajo tienes la tabla com o nome de las deficiências. Então, nós temos aqui discapacidade de linguagem, discapacidade psicológica, discapacidade física, discapacidade virtual, discapacidade intelectual, discapacidade auditiva. Tá? Vamos passar para a página 118. Vamos descer aqui. Página 118. Nós temos a letra A. Ambiente 1. Un ambiente laboral con los compañeros de trabajo hablando claramente y despacio para que los labios puedan ser leídos con mucha facilidad. Essas características se referem a pessoas com discapacidade auditiva. Por quê? Porque se aqui ele fala que as pessoas trabalham falando claramente, devagar, despacio, para que os lábios podem ser lidos. Então, qual é a discapacidade? Qual é a deficiência? Discapacidade auditiva. Discapacidade auditiva. A letra B. Ambiente 2. Um ambiente laboral que pide tareas práticas que não exigem altos níveis de complexidade e responsabilidade. Essas características se referem a pessoas com discapacidade intelectual. Por quê? Porque aqui ele fala tarefas práticas e que não exigem altos níveis de complexidade, de responsabilidade. Então, discapacidade intelectual. E na letra C, vamos ver. C, ambiente 3. Um ambiente laboral com apoios tecnológicos, identificação de espaços mediante señalética em braille. Essas características se referem a pessoas com... Se fala de braille, a gente sabe que é visual, né? Então, é discapacidade visual. Ambiente 4. Um ambiente laboral com adaptações ao meio físico, eliminação de barreiras arquitetônicas que dificultem seu adequado desenvolvimento. Essas características se referem a pessoa com discapacidade física. E ambiente 5. Um ambiente laboral tranquilo, com tarefas
encomendadas, concretas e supervisadas. Essas características se referem a pessoas com discapacidade psicológica. Ambiente si es un ambiente laboral con compañeros de trabajo que sean capaces de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas formas de comunicación, sin que exista la necesidad de la expresión verbal. Essas características se referem a pessoa com discapacidade de linguagem. Discapacidade de linguagem. Passando para a página 119. Então, na página 119, nós temos aqui verbos, né? Tipos de verbos. Verbos assim de... fugiu aqui. De expressões, né? Emoções, vamos falar assim. Emoções, expressões, né? Fugiu a palavra, gente. Fugiu. Bom, vamos ver então. Pensando en la gramática. Un resto. Después de todo lo que ha repercutido, el resto de ambas atletas, la emisora Radio Fraternidad, decidiu entrevistá-las para entender a motivação de esse grande resto, né? Então aqui, ó, vocês já devem ter lido, né? Eu não vou ler para não perder muito tempo, mas quem não leu, por favor, a gente vai passar para a página 120. Então, aqui na página 120, lembrei, gestos de afecção, versos de afeição, né? Vamos dizer assim. Aqui está afección, afeição. Então, vamos lá. Número 1. Página 120, número 1. Tem hora que foge a palavra, né? Leia alguns fragmentos da entrevista e contesta as perguntas. Me molesta el desinterés. Le interesa a la gente. Ok, letra A. Analisa essas duas frases e releia os campos de acordo com os términos de la tabla. Observe o exemplo. Substantivo masculino singular. Pronombre reflexivo. Terceira persona singular. Verbo, substantivo feminino singular. Verbo, pronombre reflexivo. Primeira persona singular. Então, o que ele está falando aqui? Que aqui nós temos um substantivo no masculino e no singular. Nós temos um pronome reflexivo na terceira pessoa do singular. Nós temos um verbo, substantivo feminino singular, e um verbo, pronome reflexivo, primeira pessoa do singular, né? A mim, me, pronome reflexivo, lembra na aula passada, né? E temos o pronome reflexivo também na terceira pessoa, le interessa, né? Então vamos lá. Me molesta el desinterés. Pronombre reflexivo, primeira persona singular. Me molesta, molestar, verbo. Então espaço aí vazio,
Primeiro espaço vazio, verbo, né? Molestar. Vou colocar aqui na frente. Molestar. Vou colocar molesta, né? Verbo, tá? Continuando aqui, na mesma frase, desinteresse, substantivo masculino singular, ele desinteresse. Se é ele, é o desinteresse, então o masculino, desinteresse, substantivo masculino. Então vamos lá. Substantivo masculino singular. Ok? Le interessa a la gente. Peraí, que aqui eu não coloquei. Então aqui eu tenho que colocar ele. Desinteresse, perdão. Desinteresse. Substantivo masculino singular. Ok. Aqui é a letra A, mas continua a letra A, né? A segunda. Fácil. Le interessa a la gente. Então, le, pronombre reflexivo. Pronombre reflexivo. Terceira persona singular. Terceira persona singular. Tá? Vamos fechar aqui. Pronto. E depois nós temos interessa, verbo. Temos também gente. Substantivo feminino singular. Substantivo feminino singular. Ok? Se não der para entender, é só vocês falarem lá na plataforma que eu respondo, tá? Letra D. Analiza outra situação em la que o verbo aburrir permanece em singular. Sin embargo, o término que lo acompanha não é um substantivo singular. Que término será esse? Intenta nombrá-lo. Le aburre dar entrevista. A gente já estudou aburre, né? Aburrido. Le pronombre reflexivo, terceira persona singular, igual lá em cima, né? Então, vamos lá.
O outro nós temos aburre. Aburre. Verbo. Depois temos dar. Também é um verbo, só que esse verbo está no infinitivo, tá? Agora nós temos a letra C. De acordo com estes análises, podemos concluir que utilizamos os verbos molestar, interessa e aburre delante de um substantivo masculino, feminino, plural ou delante de um verbo em infinitivo. Não. Utilizamos os verbos molesta, interessa e aburre delante de um substantivo masculino, feminino, singular ou delante de um verbo em infinitivo. A segunda questão, tá? Então, esse aqui eu vou colocar os parênteses pra gente não perder muito tempo, tá? Esse. Vou colocar o outro aqui para vocês entenderem. Outro parênteses, porém vou colocar um X dentro. Ok? Vocês vão saber que é a segunda opção, tá? Então, vamos colocar só aqui algumas coisas, senão fica muito vazio. Utilizamos os verbos. Utilizamos os verbos molesta, porque em cima e embaixo é o mesmo, né? Molesta. E aí a gente vai copiar várias vezes. Então vamos fazer assim, que vocês vão saber que é a segunda opção que é a correta. Ok? Acho que não vai ter dúvida quanto a isso. Certo? Tá. Vamos passar então para a próxima página, letra D. Letra D, vamos lá. Examina agora a seguinte frase e completa os campos com os términos da tabla de abaixo. Substantivo feminino plural, pronombre reflexivo, primeira persona singular e verbo. Me aburrem las personas com falta de consciência. Então, como a gente já falou, o me é muito em cima, né? Bom, me é um pronombre reflexivo. Ele colocou aqui dentro parênteses, primeira persona singular. Primeira persona singular é aburrem, é verbo, las personas, persona, substantivo feminino plural, las personas, então las porque tá no as pessoas, então tá no singular, tá no feminino e no plural. Personas.
falta de consciência. Então, paramos por aqui, né? Plural, ok? Letra E. ¿Cuál es la forma del verbo aburrir al lado de un sustantivo masculino, feminino plural? Aburren. Porque está na terceira pessoa do plural, né? Aqui nós temos uma palhinha falando sobre os verbos. Al igual que el verbo gustar y el verbo doler, estos verbos de afección, de sentimientos, de decisión, de emoción, tienen solamente dos flexiones: alegra, interesa, aburre, da, molesta. Se usan cuando están delante de un sustantivo masculino o femenino, singular o un verbo en infinitivo. ¿Os aburre la televisión? Me alegra poder despertar el interés de las personas. Alegram, interesam, aburrem, dan, molestam, se usam quando estão delante de um substantivo masculino ou feminino plural. ¿Te interesan los museos? Nos dan miedo las abejas. Não tem dificuldade nenhuma aqui. Botou o N, plural, tirou o N, singular. A gente já viu isso desde o 6º ano. Então, simples, né? No te olvides que cada persona tiene un pronombre que la acompaña y nunca será omitido, sea en la frase escrita o oral. Recuerda: a mí, me, a ti, te, a él, ella y usted, le, a nosotros, nos, a vosotros, vosotras, os, a eles, ellas, ustedes, les. Isso também a gente já viu. Vamos deixar as próximas páginas, então, para a semana que vem, que aí vocês vão fazendo aos pouquinhos, vão dando uma lida e a gente corrige semana que vem todo esse material, né? Que nós temos aqui para frente. Vamos a praticar, são matérias que vocês já viram, vão só recordar, temos um texto e o repasso, né? Repasso, que também é matéria que vocês já viram. Então era bom que vocês já fossem fazendo aos pouquinhos para ir vendo onde vocês têm dúvida, de preferência sem olhar, né? Para poder testar o conhecimento de vocês, ok? Um beijo a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Qualquer dúvida, estou na plataforma. Não esquecem de se cuidar, usar máscara, lavar bem as mãos, usar álcool gel. Isso tudo é muito importante para que a gente possa voltar a se ver, ok? Um abraço a todos e ficarmos com saúde, que é o mais importante, ok? Fiquem com Deus todos.